e nós vamos direto à capital federal, Palácio da Alvorada, onde a repórter Edilene Lopes e a nossa colunista de economia, Rita Mundim, vão fazer uma entrevista agora com o presidente Jair Bolsonaro. Você, ouvinte, internauta da Itatiaia, pode acompanhar também por todas as plataformas digitais da Itatiaia, pelo YouTube, inclusive com imagens ao vivo da entrevista, e a nossa rede Tassat toda em cadeia também, neste momento, transmitindo a entrevista. Bom dia para você, Rita Mundim, bom dia, Edilene Lopes, e bom dia ao presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Nós falamos ao vivo do Palácio da Alvorada para uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos entrevistar eu e a nossa colunista de economia, Rita Mundim. Presidente, muito obrigada por essa entrevista e bom dia. Rita, Edilene, ouvintes da Rádio Itatiaia, bom dia a todo mundo. Obrigado pela oportunidade e eu espero poder contribuir com o seu estado, com o Brasil, né? Através das informações que eu prestarei mediante pergunta de vocês. Muito obrigada, presidente. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu queria saber do senhor, eu e Rita, quais foram as medidas adotadas pelo governo nesse contexto de crise e inflação mundial para poder amenizar os impactos no cenário nacional, aumentar o poder de compra da população, fazer com que o PIB crescesse? Você falou muito bem, né? Crise e inflação mundial, não é apenas do Brasil. Se fosse apenas do Brasil, eu seria o principal responsável. E seria sinal de incompetência administrativa, no mínimo. Agora, essa crise, ela vem num crescente. Primeiro, por questão da pandemia. Você deve se lembrar da máxima: fica em casa que a economia te vê depois. Eu falo para você com toda certeza. Eu fui o único chefe do mundo contra isso. Eu sempre disse que deveriam trabalhar e cuidar dos idosos e aquelas pessoas com comorbidades. Isso deu um baque na economia mundial. Num primeiro momento aqui no Brasil, começou 2020, o Fica em Casa, era para 1 ou 2 meses, até que os hospitais fossem imobiliados e tudo voltasse a quase uma normalidade. Bem, aproveitaram muitos governadores, a grande maioria deles, e implementaram essa política por quase 2 anos. E isso afetou a economia, afetou as cadeias produtivas, né? E quando se produz menos, tem menos coisa para ser oferecida, lei da oferta e da procura, vem a inflação. Agravou-se a tudo isso a guerra no início desse ano, que começou lá entre a Rússia e a Ucrânia. E afetou de forma mais forte ainda, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. E mais ainda, a Ucrânia é um dos grandes países exportadores de alimento. Então a crise está aí. Inflação nos combustíveis, inflação nos gêneros alimentícios. O que nós fizemos, né? Desde o ano retrasado, 2020. Criamos 2 programas, Rita, você que é de economia, pode falar até melhor do que eu, o Pronamp e o BEM. Fizemos com que houvesse uma negociação entre patrão e empregado, com redução de carga de hora de trabalho e salário. Sim, teve isso. O governo entrou com uma parte de dinheiro socorrendo essas empresas. Fizemos também outra coisa importantíssima, que foi o tal do auxílio emergencial. Nós levantamos, no primeiro momento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. É aquele cara que vende ali o picolé na arquibancada do jogo de futebol, o biscoito na praia. Sei que Minas não tem praia, não, tá? Um biscoito na praia. Mas tem boteco. Tem boteco, fecharam o boteco, fecharam tudo. E nós socorremos as pessoas com auxílio emergencial por 5 meses, R$600. E depois passou para R$300. Por mês, a União gastava 50 bilhões de reais. Evitamos que essas pessoas passassem necessidades realmente que a gente não podia imaginar. Porque muitos desses trabalhavam durante o dia para comer à noite. Ou às vezes trabalhavam no mesmo dia para pagar o lanche, a comida do dia anterior. Quando foram obrigados a ficar em casa, foi um caos, tá? E com a pressa nossa, em menos de 20 dias, nós conseguimos criar o auxílio emergencial e pagar diretamente para as pessoas. Rita, queria que eu desse dinheiro para prefeituras. Lógico, não quero generalizar, mas ia ser uma festa por parte de muitos prefeitos, com toda a certeza. Nós conseguimos dar o dinheiro diretamente ao interessado. E no final das contas, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. E o gasto em 2020, com o auxílio emergencial, foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Mais do que ajudar essas pessoas a sofrer necessidades básicas, né? Evitamos um caos social, crise, que elas podiam ir para a rua atrás de alimento e a gente não sabe o que podia acontecer. Salvou-se a economia também, que esse dinheiro movimentou a economia no Brasil.
Então, essas foram algumas medidas, né? Os programas Pronamp Bem, Auxílio Emergencial, que agora transformou-se em Auxílio Brasil. Você pode ver, nós temos, entre os anos 2020 e 2021, ano de crise, né? Nós tivemos um saldo de quase 3 milhões de carteiras assinadas. Se você pega 2014, 2015, que não tinha pandemia naquela época, o Brasil perdeu 2 milhões e 700 mil empregos. Aí sim, incompetência administrativa. Então foi feito isso como? Dada a equipe de ministros que a gente tem. Presidente, eu queria encaixar uma pergunta nessa sua fala, porque eu estive aqui em 2019, dia 2 de dezembro, final do seu primeiro ano de governo, e porque eu fiz um comentário na Itatiaia e o senhor me achou, né, para falar que eu estava falando a verdade. Sim. E a verdade que eu falava na época é que eu queria estar nascendo naquela época para presenciar essas mudanças estruturais da economia. E elas estão acontecendo e aconteceram apesar da pandemia e apesar da guerra. Mas isso foi meio que ofuscado pela pandemia e pela guerra. E a primeira pergunta naquela época que eu fiz ao senhor foi exatamente a mudança de foco e do papel dos bancos públicos. Então eu queria que o senhor falasse um pouco o que os bancos públicos fizeram nesses seus anos de governo, que é completamente diferente do que eles fizeram anteriormente. Você podia perguntar, a melhor pergunta é o que eles não fizeram, né? Porque você pode ver, como era a indicação do presidente e diretores do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tudo indicação política. Isso deixou de existir. Até o próprio Pedro Guimarães fala que num período recente, né, de um comando de um partido com bandeira vermelha que tinha por aí, o endividamento da Caixa foi em 45 bilhões de reais. O endividamento do BNDES, com programas os mais absurdos possíveis, entre eles empréstimo para ditaduras e fora do Brasil, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Eu sei que não é banco, é Petrobras. O endividamento da Petrobras, em 14 anos daquele outro governo, se endividou em 900 bilhões de reais. Era a maior dívida do planeta. Maior dívida do planeta, né? Inclusive, esse montante daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, você pode ver o que aconteceu no passado e o que acontece agora. Você pega as estatais como um todo. No passado dava prejuízo. Agora dão lucro, né? Essa diferença está na casa de 140 bilhões de reais. Você pega uma Itaipu Binacional, por exemplo. Você só tinha notícia dela como uma empresa que gerava energia. Agora você vê, vai ser inaugurada esse ano a segunda ponte com o Paraguai. E não é uma ponte qualquer, uma ponte de vão de 500 metros. Dinheiro, Itaipu Binacional. Já foi inaugurada a extensão de 600 metros na pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Ou seja, voos internacionais já posam lá. Então o turista que posa lá vai ocupar a rede hoteleira de Foz do Iguaçu e não do outro lado, né, na Argentina. A própria Itaipu Nacional, ela atende em torno de 40 municípios que fazem parte da bacia do Lago de Itaipu, com obras mais variadas possíveis. Tive agora há pouco, está sendo terminada lá o asfaltamento de uma rodovia chamada Boiadeira, que estava aí mais de 10 anos para ser concluída. Eu estou falando apenas de Itaipu Binacional. Você pega os Correios, por exemplo, estão em caixa 5 bilhões de reais. No passado, tu lembra do escândalo dos Correios, do fundo de pensão? Você pega um carteiro agora, chega na tua casa, você tem um contra-cheque, posso ver teu contra-cheque? Se deixar você ver, está lá. Ele tem o carteiro tem um desconto de 520 reais para tapar rombo da roubalheira do fundo de pensão. E esse desconto, Rita, vai até 2030. Então a corrupção que houve não acabou, continua pagando a conta o servidor do Correio, assim como o servidor da Caixa, a mesma coisa. O FUNCEF tem um roubo fantástico lá e o pessoal da Caixa está pagando um extra do FUNCEF para eles poderem se aposentar no futuro e pagar a aposentadoria dos atuais aposentados. Esse era um pequeno retrato que acontecia no passado e no presente do Brasil. E eu sempre digo, pode haver coisa errada no governo? Pode. Se houver, estamos aí para colaborar, para investigar e punir os possíveis culpados, porque nós temos seres humanos nos ministérios. Eu tenho na minha frente 23 ministros, mais de uma centena de secretários e mais de 20 mil comissionados. Como é que eu tenho controle se alguém está fazendo algo de errado ou não? Agora, o exemplo eles têm para não fazer nada de errado, que é o próprio presidente da República. Se você perguntar, quanto eu gasto no cartão corporativo meu?
Meu gasto é zero, desde quando eu assumi. Esse gasto que a imprensa noticia por aí é o cartão corporativo das viagens minhas. Eu não viajo para qualquer lugar, a serviço ou de férias, sem ter, em média, 100 segurança do meu lado. É um aparato enorme, porque muita gente me quer ver deitado eternamente, né? Não em berço esplêndido. E faz parte isso aí. Se você fizer a comparação com os anos anteriores, é parecido. Agora, aquele negócio não é calcanhar de Aquiles. Infelizmente, se eu quiser agora, sair daqui agora, por exemplo, olha, eu sei que eu estou errado, mas vamos tomar um caldo de cana na Ceilândia. Uns 50 segurança comigo. Eu não posso ir para lugar nenhum se eu quiser tirar férias no final do ano, uma semana de férias. Eu não posso ir para o hotel. Se for para um hotel, posso ir, mas vai ter que ter 100 segurança do meu lado. E o gasto é com alimentação, com o alojamento deles, com o deslocamento, com tudo que se possa imaginar. E vai ter mais uma ainda. Eu podia estar ganhando mais 30 mil por mês, porque eu fiquei 28 anos dentro da Câmara e averbei 2 anos de vereador. Eu podia estar ganhando 30 mil reais por mês de aposentadoria da Câmara. Não requeri porque, apesar de ser um direito meu, para exatamente não me atacarem. Certo, presidente. Agora, eu só queria voltar aí em relação aos bancos públicos, que as pedaladas da Dilma foram em cima deles. E o dinheiro foi devolvido, né, para o governo, e eles estão hoje fazendo um papel importante no crédito. Sim. Eu não posso, o pessoal acha que o presidente tem muito poder, né? Eu posso até ter, mas não posso tudo. Eu posso dar uma ordem, por exemplo, da Caixa Econômica agora, que é um banco meu, né? Meu, entre aspas, né? Faça isso, faça empréstimo para não sei quem, faça o que lá. Mas não faço isso, tá? Por que eu não faço isso? Porque dá problema. Eu costumo dizer, não tem crime perfeito, não existe crime perfeito. Vai acabar sendo descoberto um dia. E agora nós damos um exemplo. A Caixa Econômica é um banco, é o maior banco do Brasil, uma coisa fantástica a Caixa Econômica Federal. O que ela faz no programa Casa Verde e Amarela, ajuda ao esporte. Não existe lugar que você não tenha ali o logo da Caixa Econômica Federal. Eles fazem tudo, tá? Então, mas é um banco que faz aquilo que o seu presidente, os seus diretores, que ele indicou, acho que deve ser feito. Eu dou sugestões para eles. Assim, sugestão para o Banco do Brasil, sugestão para o BNDES, tá? E a gente vai tocando o barco. E não temos problema até o momento, né? 3 anos e meio não temos problema lá. Então... E a Caixa criou o maior banco popular do mundo, né? Sim, é o microcrédito. Antigamente a Caixa emprestava alguns bilhões para meia dúzia de pessoas. As campeãs nacionais. Ela agora empresta pouco, né? Para 10, 15, 20, 30 mil reais, mas para milhões de pessoas. É uma diferença enorme. E uma pessoa aqui, de acordo com o negócio que ela queira montar, uma cabeleireira, por exemplo, ela quer montar o teu salão lá. Eu vou chutar aqui, com uns 4, 5 mil reais, ela compra o material mais do que o suficiente para começar o seu trabalho dela. E tem lá o socorro da Caixa Federal. E mais ainda, na Lei de Liberdade Econômica, esse tipo de serviço, ou você vender um cachorro-quente na praça, antigamente você entrava com o pedido na prefeitura com avará. E levava meses, anos, e não saía. Agora, você entra com o pedido de alvará para tua pequena pizzaria, teu salão de beleza. Se em 30 dias a prefeitura não te responder, você pode começar a trabalhar. Chama-se Lei da Liberdade Econômica. São coisas que aconteceram no nosso governo. Você pode ver, com o final, praticamente acabou aqui a pandemia, né? Peço a Deus que esteja certo aqui. Nós que já o Pix. Você, Rita, olha o que é o Pix. Essas pessoas, por exemplo, que a gente chama de invisíveis, né? 38 milhões de pessoas que nunca tinham entrado no banco, não tinham conta em banco. Com o auxílio emergencial, ela tem o cartãozinho para sacar o dinheiro dela. Ela, o ano passado com o Pix, passou a ser uma microempresária. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas usando o Pix. E olha o que é importante. Não se paga taxa nenhuma. Você faz movimentações e não paga taxa. Uma projeção esse ano, conservadora, que os bancos vão deixar de ganhar do povo por não poder cobrar taxa 30 bilhões de reais. Você pode ver, eu tenho dado de janeiro e fevereiro. Por mês, nós temos 1 bilhão e 300 milhões de movimentações via Pix. Queriam, há pouco tempo, falar para mim cobrar. Movimentação, não vou cobrar nada não. Mas só um pouquinho. Começa com um pouquinho, depois vai para um pocão, né? Não tem taxa para Pix, ponto final. É o Banco Central independente trabalhando para a sociedade. Tem a vantagem do Banco Central independente, né? A desvantagem, quando o chefe do executivo quer fazer alguma coisa, pode ser errado, né? Ele faz. Agora, com o Banco Central independente, eu abri mão de poder. Tá? Eu tinha um poder do Banco Central na minha mão. Eu ligar para o presidente do Banco Central, olha, faça isso. Se não fizer, eu te mando embora. Isso não existe mais.
O papel mais importante do Banco Central é controlar a inflação. E está colaborando nesse controle. Agora, a inflação está no Brasil acima de 10%? Está. Está difícil para o povo? Está. Está no mundo todo, infelizmente. Mas estamos jogando pesado para conter a inflação. E também na criação de emprego. Rita, prezada Edilene, quem cria emprego não sou eu. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Agora, eu dou meios para a iniciativa privada criar emprego. Eu não atrapalho o empreendedor. Assim como a própria lei de liberdade econômica, eu dou liberdade para eles, cada vez nós diminuímos mais impostos. Você pode ver, há poucos meses, damos um corte de 25% no IPI. Produtos da linha branca, né, geladeira, fogão, micro-ondas, e também o setor automobilístico e motociclista. Foi um sucesso. A gente chama de reindustrialização. Infelizmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal achou que, para um determinado tipo de produtos, não poderia ter redução de IPI. Com todo respeito a esse ministro do Supremo Tribunal Federal, não é política dele, essa é política privativa minha. E a recuperação da indústria nacional? Os números estão aí. Você vê o Brasil, terminando a pandemia, passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. Muitos reclamam, não está chegando no final da linha para o mais humilde. Chega devagar. Se você vê os mais humildes do mundo todo, você pega a Argentina, por exemplo, tá? Que a pandemia foi em tudo quanto é lugar. As consequências da guerra estão em qualquer lugar. Quase metade da população da Argentina está abaixo da linha da pobreza. Um país proporcionalmente tão rico como o nosso. Qual a causa disso? É falta de o governo lá adotar medidas que realmente pudessem dar certo. Não é o populismo. Você vê na Argentina, há poucos meses, o presidente resolveu não deixar que exportasse carne, porque está muito caro o preço. Num primeiro momento, o povão vibrou. Só que poucas semanas depois começou, além do desabastecimento, uma inflação acima da média. Quem diria? Carne cara na Argentina quando você acha. Então, as políticas que a gente toma, que muitas vezes as pessoas não dão valor, querem o imediatismo, nós fazemos política médio e longo prazo. O imediatismo nós fazemos também. Quando você começou a ver cenas por aí, a imprensa mostrando, né? A pessoa pegando num caminhão de osso para levar para casa. É lamentável, triste. Pô, nós mudamos o Bolsa Família de média 190 para no mínimo R$400. E os partidos que mais defendiam o pobre votaram contra na Câmara e no Senado. Eu não quero falar do partido aqui para não politizar aqui a entrevista, mas o pessoal deve saber. Então a gente faz o possível pelos mais pobres também. Hoje em dia, né, até há pouco tempo, até o governo Temer tinha 14 milhões de pessoas do Bolsa Família. Agora tem 18 milhões no Auxílio Brasil. Eu sei que seria bom esse número reduzir, porque é sinal que tem mais gente empregada. Mas nós inovamos no Auxílio Brasil. No Bolsa Família, se você, por exemplo, tivesse um emprego, você perdia o Bolsa Família. Agora você pode ter emprego, você não perde o Auxílio Brasil. Estamos fazendo mais do que o possível, o impossível até. Como você vê, a renúncia nossa de impostos federais no diesel. Há 3 meses nós zeramos o imposto federal do diesel. Desde o ano passado eu zerei o imposto federal do gás de cozinha. Agora, o sacrifício tem que ser feito por parte também de governadores. Está sendo feito. Talvez fosse a próxima matéria tua aí. Já foi aprovada na Câmara, no Senado, a redução do ICMS, né, para os essenciais. O que é essenciais? É combustível, energia elétrica, comunicações e transporte. Vamos falar de energia elétrica, que mais o povo está reclamando com razão no preço do combustível. Se bem que você mesmo disse que fora do Brasil está mais caro o combustível, está R$12 o litro. Aqui está chegando a 9. Está um absurdo? Está um absurdo. Problemas, eu posso falar quais são os problemas aqui, mas a Câmara e o Senado, colaborando com a gente, por maioria, aprovaram a redução do teto do ICMS. Então, tem estado que cobra 34% o ICMS da gasolina. Tá? E eles cobram em cima do preço da bomba, e não em cima do preço da origem da refinaria. Quando cobra em cima do preço da bomba, ele cobra 34% em cima do imposto federal que tinha, por exemplo, no diesel. Hoje ele cobra em cima do imposto federal que tem na gasolina ainda. É bitributação. Tem umas coisas que, mais do que bitributar, tributa 3 vezes. Que quando o álcool chega na bomba de gasolina, a gasolina chega na bomba com álcool misturado, o álcool já pagou ICMS. Então cobra ICMS em cima do próprio ICMS. Mas o que interessa? Devo sancionar essa semana, vai cair para no máximo 17% o ICMS dos combustíveis, gasolina e álcool. É um grande reforço. Esse é
É o sacrifício dos governadores. Eu espero que os governadores não entrem na justiça para derrubar isso. Porque agora vai ser votada uma PEC essa semana, proposta de emenda à Constituição, onde eu vou entrar com mais uma cota nossa. A parte do ICMS cobrado no diesel por parte dos governadores vai ser zerado também. E eu vou pagar o que o governador deixaria de arrecadar. A questão também do PIS/COFINS da gasolina, né? PIS/COFINS e CID. São os impostos federais da gasolina. São 79 centavos por litro. A gente vai zerar isso aí. Eu não vou recolher mais. É um sacrifício. Até esperar acabar essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que uma vez acabando, a tendência é voltar a preços do ano passado. Presidente, além dessas medidas, o senhor avalia que algo deva ser feito em relação à Petrobras? Teve defesa de CPI, agora a Câmara discute se vai ou não vai ter CPI. Qual que é a posição do senhor? A Petrobras é uma empresa, né, que é pública e é privada. E as duas coisas. Então, eu não mando lá. Tá? Fizeram uma regulamentação própria no governo Temer para estancar a hemorragia da roubalheira dos governos Dilma e Lula. Eu disse agora há pouco, o endividamento na Petrobras, com roubos, com desvios, obras começadas não concluídas, como refinarias, chegou a 900 bilhões de reais. Então, foi feita lá um acerto. E o Estatuto da Petrobras criou a tal da PPI, a Paridade de Preço Internacional, que, no meu entender, já cumpriu o seu papel para... igual um torniquete. Você faz ali, como acaba a hemorragia, você tem que frouxar, senão gangrena a perna. A perna, chamada Petrobras, está gangrenando agora com o PPI. Não tem justificativa, subiu lá fora, sobe imediatamente aqui. Não tem essa justificativa. Ainda mais a ganância da Petrobras. Ela está tendo lucros inimagináveis. E poderia, no nosso entendimento, não dar esse reajuste todo, porque apesar do Estatuto da Petrobras falar em PPI, a periodicidade do mesmo é 1 ano. Então não precisa subir imediatamente. Então o que nós fizemos há pouco tempo? Foi trocado o ministro das Minas e Energia e a Petrobras está embaixo dele. O que é natural? É você trocar o pessoal lá. Estamos tentando trocar? Sim. Agora, a dificuldade para trocar passa o nome pela análise do Conselho de Administração. E o Conselho tem relutado em aceitar tudo isso aí. O que aconteceu agora, segunda-feira última? O presidente da Petrobras renunciou. Agora, botaram um interino. O indicado pelo ministro da Minas e Energia não é ele, é outro cidadão. E estamos com dificuldade. Era para ser colocado ontem, passou para hoje, daqui a pouco passa para a semana que vem. E qual é a ideia desse novo presidente da Petrobras? Lógico, obviamente, ele vai trocar seus diretores. Eu não posso ser eleito presidente, tomar posse e não trocar os ministros. Assim é em qualquer lugar, até a empresa da gente. E esses novos vão dar uma nova dinâmica, estudar a questão do PPI. Se for o caso, né, o próprio Conselho muda a PPI. Eu vejo órgãos de imprensa, olha que eu fico chateado, Rita, dizendo que o Temer criou a PPI com canetada. Olha, canetada de presidente chama-se decreto. Portaria ministro, lei ao parlamento. Né? Uma cansanção minha, ou veto, né? Porque se eu derrubar o veto à Câmara, voltou a ser lei. Mas a canetada do presidente chama-se decreto. Eu perguntaria para esse órgão de imprensa, vamos ter um pouco de disciplina intelectual, um pouco de verdade, menos militância. Qual foi o decreto do Temer que criou a PPI? Não teve. Se tivesse, eu reestudaria o decreto. Já teria reestudado lá atrás. Agora, ele se agravou com a guerra da Ucrânia. Foi pego tudo de surpresa. Estava dando para aguentar, levar até o ano passado. Agora não dá mais. Chegou no limite. Eu falei a questão de poucos dias atrás, né, antes desse último reajuste, que a Petrobras ia, por sua gana, né, sua ânsia de cada vez arrecadar mais, ia quebrar o Brasil. E tem documentos internos da Petrobras, mandei pegar agora, porque eu quero ter a certeza, o cara falou que tem a certeza. A Petrobras tem uma meta esse ano de reservar 200 bilhões de reais para acionistas. Que negócio é esse? Quer dizer, ela está preocupada com acionista, 200 bilhões de reais, e todo mundo que tem papéis, no meu entender, é para ganhar dinheiro mesmo, mas não dessa forma, no momento do pós-pandemia, de uma guerra lá fora. Presidente, essa é a questão do monopólio, né? Então, quer dizer, a Petrobras, mal gerida, ela quase quebrou para isso. Ela deu muito prejuízo para a sociedade. E agora, ela tem uma gestão, e uma gestão que quer ser parâmetro de excelência e também está prejudicando no sentido de aumentos muito imediatos do preço do combustível. Então, ontem o ministro Saxida esteve na Câmara
e reafirmou que o governo não pretende, o senhor sempre falou isso, interferir. Eu até não posso, Rita. Exatamente. Eu não posso ligar agora, passa a gasolina para R$3, eu não posso fazer isso aí. Mas existe, e outra coisa, a Petrobras deve ser privatizada, o processo já iniciou. Iniciou. E o senhor não vai querer depreciar um ativo da União. Não, você não pode jogar a Petrobras para cima, quem pegar, pegou. Não é assim. Pois é. Você tira do monopólio estatal e vai para o monopólio privado. Como você vai privatizar? E isso leva anos, não é para o mês que vem, não, leva anos. Não é você botar uma mercadoria na prateleira, quem pagar mais leva. Não é assim. Você tem que ter critérios para você não tornar um monopólio privado. Tá? Essa que é a ideia. Agora, isso aí vai ficar para o futuro governo. Demos o pontapé inicial, não vamos mais apertar o pé no acelerador, porque esse ano não tem como você resolver esse assunto. É uma questão de rever a política de preços com uma nova gestão. Até a CPI que está rolando na Câmara, né, pedido de CPI, eu assinaria essa CPI se fosse deputado. É para você ver, entre outras coisas, né, como é que é a composição do preço do combustível na Petrobras. Tá? É para você saber também a questão do endividamento da Petrobras. Por que eles endividou? É você mostrar para a população por que as 3 refinarias começadas por Lula, né, deram um prejuízo de 100 bilhões de reais e não refina um barril de petróleo. Você pode ver, a questão de poucos dias, o Tribunal de Contas da União atualizou o valor do prejuízo da Comperge. Seria uma refinaria no Rio de Janeiro. 47 bilhões de reais. É dinheiro que foi para o espaço. Por exemplo, você mostrar para a população por que o Brasil colaborou com a Bolívia, de modo que a Bolívia nacionalizasse 2 refinarias da Petrobras. Depois pagaram uma merreca lá, mas não justifica. Depois corta a exportação de gás. O próprio ministro das Relações Exteriores na época, do Lula, quando foi perguntado sobre a nacionalização, que o Evo Morales botou a tropa do exército lá na refinaria. Ele falou, olha, eles estão fazendo a coisa certa. O Brasil estava tendo um comportamento imperialista. Ai, meu Deus do céu. Você vê hoje em dia, nós temos carência de gás no Brasil. O gás está caro. Quem explorava gás na Bolívia também era a Petrobras. Não explora mais. E a Bolívia agora resolveu segurar para nós e mandar mais para a Argentina. Mas fui ver, não foi uma ação unilateral da Bolívia. Foi um acordo assinado lá atrás, que podia fazer isso aí. Que o Brasil, a Petrobras programou mal, achando que poderia rapidamente vir gás de outro lugar e não queria ter o compromisso de comprar aquele gás todo da Bolívia. Reduziu e tinha um excedente. Esse excedente, a Bolívia não errou aí. A Bolívia passou a vender para outro país. Logicamente, podia ter tratado a gente com mais consideração. Nós somos um tremendo num consumidor deles, um baita num parceiro comercial. Procurou atender os interesses de outro país, que tem mais afinidade ideológica com eles do que nós. Presidente, o senhor falou que a privatização da Petrobras deve ficar para um próximo mandato, para um próximo governo. O que o senhor acredita que será cumprido do plano de privatizações da gestão do senhor ainda nessa gestão? Olha, nós temos o plano, chama-se, a Petrobras tem, de desestatização. Tá? Parte da dívida que a Petrobras vem pagando, por exemplo, ano passado, a grande parte, pagou 100 bilhões de reais. Pagou. De onde veio esse dinheiro? Em grande parte foi desestatização, vendendo ativos. É isso que a Petrobras vem fazendo. É uma empresa que ainda tem uma dívida monstruosa lá dentro. A população vai ter que pagar essa dívida, que alguém vai ter que pagar essa dívida. Ela quebra. Seria a primeira petrolífera do mundo a quebrar, pelo que eu tenho conhecimento. A gente não tem conhecimento de petrolífera a quebrar. Mesmo aquelas pessimamente administradas. Mas aqui o PT conseguiu ir além. Fazer uma dívida, você disse, é verdade, a maior dívida vamos falar da galáxia, fica melhor, né? Esse é o trabalho, o jeito de ser do PT. Por que o PT deixou acontecer tudo isso aí? Em troca de apoio político. Então, a tal diretoria fica com um partido, outra com outro partido, a presença com outro. Então, o pessoal faz barbaridade. Um dia a conta chega. Muita gente metendo a mão, um dia a conta chega. Por exemplo, aquele dinheiro no apartamento daquele deputado da Bahia, saiu de algum lugar. Aquilo parece que saiu da Caixa Econômica Federal. Você pode ver, quando você fala em fundo de pensão, o dos Correios, o Postales comprou papéis de empresas venezuelanas. Comprou a dívida da Venezuela. Sim, é uma coisa, lógico que comprou a dívida. Tá? Você pode ver, quando a BNDES começou a emprestar dinheiro para outros países, Cuba, por exemplo, né, que todo mundo sabe, né, Porto de Mariel. Mas quando você faz um empréstimo no banco, Rita, você que é economista, você tem que ter alguém para ser teu avalista ou você dá algo, né, em garantia. O que Cuba deu em garantia para o Brasil? Charutos.
Ou seja, se Cuba não pagar, como não pagou o empréstimo do BNDES, se nós quisermos, nós podemos pegar aí $1 bilhão em charuto. Imagine $1 bilhão. Nem Cuba tem isso tudo em charuto para entregar. Então era o descaso, é o descaso. Daí eu falava no passado, quando eu era deputado, em caixa preta do BNDES. Rita, não tem caixa preta. Na verdade, eram medidas provisórias que, na hora da votação, ali na perna, eram botados artigos que davam ao BNDES o aval para emprestar para esses países, porque o avalista era nós, o Tesouro. Você pode ver a Venezuela. É um caso bastante bacana a Venezuela, pelo seguinte, é didático. Ela pagou uma ínfima parte da dívida, pagou. A grande parte não pagou. Então eu peguei os números agora do BNDES. Tá? A dívida, o que o BNDES termina de pagar agora, final do ano que vem, a grande parte já pagou. Vai pagar $1 bilhão e 60 milhões. O BNDES, não. O BNDES vai receber do FAT. O FAT, o Fundo de Apoio ao Trabalhador, que é dinheiro que está nos ouvindo aqui, que era para outras coisas, fundo de garantia, etc., vai para pagar a dívida da Venezuela junto ao BNDES. Isso dá R$5 bilhões. Ou seja, como eu falei na questão do contra-cheque do carteiro, do contra-cheque do servidor da Caixa Econômica, também, tá? Dívidas outras, o FAT, todos os trabalhadores estão pagando pela corrupção no passado. E tem gente que acha que o cara vai voltar, vai botar gasolina a R$3, o óleo de soja está uma fortuna, está R$13, está uma fortuna. Fiz a reunião há 3 semanas com todo o pessoal da rede supermercado, fiz um pedido para eles, para diminuir a margem de lucro do produto da cesta básica, e eu, governo federal, zerei todos os impostos federais da cesta básica. Tá, fiz um pedido. A imprensa falou que estava querendo tabelar o preço do óleo. Não é tabelar, meu Deus do céu. Fiz um pedido para eles. Vão atender? Espero que atendam. Se alguém puder ligar para o supermercado que está assistindo aqui, ver se baixou de R$13 já o litro de óleo de soja ou não ainda. Presidente, o senhor falou dos Correios. O senhor acha que vai conseguir privatização dos Correios nessa gestão ainda? Já está bastante adiantado. Os Correios estão praticamente favas contadas, vamos assim dizer, né? Não é como a Eletrobras, que chegou no final da linha. Eu não tenho o valor exato aqui, mas a Eletrobras dá prejuízo por ano na casa dos bilhões. Agora começou já a equalizar isso daí. E você tem que privatizar, porque olha só, nós não temos investimento. Quando você vê uma linha de transmissão por aí, você é bacana, tudo bem, mas aquela linha tem uma vida útil. Tem um dia que aquele fio que está ali de metal, ele não vai mais transportar aí os elétrons, que é a corrente elétrica no final da linha. Você tem que trocar aqueles fios. Nós não temos dinheiro para trocar fios. Tem linha de transmissão nossa que já ultrapassou aquele limite que a gente acha que dá vida útil. Não temos como investir. A gente privada vai investir agora nisso aí. O que o senhor espera ver aprovados dos projetos que são prioritários pelo governo ainda nesse ano? Olha, quando você entra no ano eleitoral, é muito difícil aprovar qualquer coisa. Nós começamos a fazer a reforma administrativa. Não vai atingir os atuais servidores, é para os futuros servidores. Tá? E parou agora na Câmara por causa das eleições, o que é natural, não estou criticando não, porque se fosse parlamentar eu ia ficar preocupado. Porque quando você vota uma coisa, a versão na ponta da linha é diferente. Você pode ver em 2002, Rita, se você lembra de 2002, começou a pintar, a internet era fraca no Brasil, e nós votamos em uma pequena reforma da CLT. O que começou a aparecer na internet, que era fraca, você botava naquela época em alguns locais a tomada do telefone da tua casa, tá? Começou a aparecer o seguinte: ex-deputados votaram a reforma na CLT, que implica em fim do 13º, que é mentira, fim do fundo de garantia, que era mentira, fim da licença-prêmio, mentira, fim das férias, mentira. Ela fazia uma transição. Por exemplo, você, por exemplo, veio receber o 13º uma vez por ano, você podia receber um adiantamento agora. Evitar você cair na mão da agiota, fazer empréstimo no banco, mas a esquerda potencializou. 80 deputados aproximadamente, na eleição de 2002, perderam o mandato por causa disso. Então a versão que a mídia, a esquerda dá é diferente e manipula a opinião pública. Agora, chega um ponto no Brasil, se você não mexer em alguma coisa, que fica inviável você criar emprego. É aquela história do emprego. O que é a máxima de emprego? O dinheiro é pouco para quem recebe e muito para quem paga, dado aos encargos. Você pode ver, os brasileiros que estão nos Estados Unidos trabalhando, lá não tem quase uma, mas estão felizes. Ele pode compra tua casa, cara humilde, compra tua casa, tem sua motocicleta, tem seu carro, leva a sua vida. Aqui no Brasil o encargo é muito alto.
Então, essa relação aí, um dia vai aparecer a solução para ela. Porque quando você pensa em fazer uma solução, a esquerda fala que você quer acabar com o direito do trabalhador. Ninguém quer acabar, sabe por quê, Rita? Porque estão garantidos no artigo 5º da Constituição, artigo 7º da Constituição, que estão em cláusulas pétreas. Você não pode mexer nisso aí. Então, você flexibiliza, eu posso pagar hoje em dia, acertando com o respectivo sindicato, você pagar em 12 meses o 13º e não pagar só ao final do ano. Reforma... Mais dinheiro na mão do trabalhador e menos dinheiro no governo, quer dizer, diminuindo o encargo. Eu quero ser uma pessoa, acho que todo presidente que se preza tem que ser não lembrado pelo povo. Por quê? O povo só lembra quando tem coisa ruim, não é? Se você deixar na iniciativa privada muita coisa, tá? Muita coisa na iniciativa privada, vai ser melhor administrado. Óleo de soja aqui, marca soja, chegou aqui agora, aqui, ó. Mercado Big Box, 10,89. Estava 13, 10,89. Vamos conversar de novo, se passa para um dígito. Está caro, sei disso. O presidente, você falou um ponto aí muito importante, que é a incidência de tributação de impostos na folha de pagamento. Sim. Então, isso é uma luta, né, para terminar com isso, para aumentar a capacidade de iniciativa privada em contratar. E aí eu vou fazer um contraponto, porque o seu principal adversário aí nessas eleições, o programa dele é acabar com a reforma trabalhista, que salvou os empregos aí, e, segundo ele, o programa dele será feito depois que ele ganhar, porque a primeira coisa é ganhar. Qual que é o seu programa? Tem um vídeo do Lula, logo que ele assumiu, ele falou, olha, nós fizemos uma campanha com o discurso. Quando assumimos, tivemos que mudar o discurso. Ele disse. Então, o que acontece? Eu já fui jovem, você já foi jovem, né? É aquela fase de namorado, um fica prometendo aí a lua pro outro, né? Enquanto não faltar água do mar, não deixarei de te amar. É uma vida ali que é muito... A esquerda é muito romântica. Ela oferece o paraíso para todo mundo. Olha, se eu chegar lá, igualdade, todo mundo vai ser feliz, vai ter saúde para todo mundo, desmatamento zero na Amazônia, não vai ter mais corrupção. Promete um montão de coisa, acredita quem quer. Agora, quando chega a realidade, é bem diferente, é igual um casamento. Você tem que estar bem ciente do que está fazendo, porque um casamento é muito bonito, né? Uma coisa maravilhosa, é a família, a base da sociedade, mas tem que saber o que você quer, porque tem seus problemas também, vão aparecer os problemas. Alguém perde emprego, tá? A briga de família, você tem que ter a cabeça no lugar. Tá? Então a questão da política é a mesma coisa. Você, hoje em dia, não tem como ter uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, mas tem que pegar os 3 anos e meio meu e analisar com os 3 anos e meio do Lula, da Dilma, do Temer, tá? Do FHC, e ver na conjuntura quem está fazendo aquilo, quem fez aquilo que tinha que ser feito no momento. Coisas duradouras. Quando eu falo da lei da liberdade econômica, estava outro dia lá no Guarujá, parei de moto em algum lugar, no fim de semana, e entrei na pizzaria, o cara me agradeceu. Olha, abri a pizzaria graças a você. A lei da liberdade econômica. Se fosse esperar o alvará da prefeitura, não sei quando ia sair. Então a gente resolveu muita coisa. O pessoal que tem Pix hoje em dia, que eram os informais no passado, 38 milhões de pessoas, transformaram em microempresários. Bancarização, né? Nós estamos botando um ponto final no caixa eletrônico. O cara não vai mais no caixa eletrônico, ele vai na cantina, no bar, no restaurante, no botequim do amigo dele. Tem 30 mil reais aí? Eu pego o papel e transfere o Pix para ele. Presidente, nem só o Pix, o Brasil hoje é exemplo no mundo, em gestão. Sim. Digitalização, Nós né? somos o quinto ou sétimo. O sétimo e o melhor das Américas, melhor do que os Estados Unidos, do que o Canadá. Então, isso é uma reforma administrativa. Eu sancionei agora há pouco aqui uma nova lei dos cartórios. Tem um prazo para entrar em vigência. Entra em vigência, acho que o ano que vem. É uma coisa fantástica nos cartórios. Você sabe a dor de cabeça que é num cartório e que você gasta. A partir do ano que vem, você vai poder, uma senhora ter uma criança no hospital, do hospital mesmo ela consegue registrar a sua criança. E a prova de vida? A prova de vida é outra coisa, isso foi agora há poucos meses. Você via até pouco tempo atrás, aquela coisa da prova de vida, o elemento ia numa Kombi, ia numa van, até num carrinho de mão, num posto do INSS. Agora, em várias oportunidades, você faz a prova de vida sem sair de casa. Se você, por exemplo, votar, né, o idoso, por exemplo, ele votando esse ano, não precisa fazer a prova de vida. Se ele comprou ou vendeu um imóvel, fez um empréstimo, são várias situações que, de forma informatizada, o INSS sabe que aquela pessoa está viva. Tá?
E isso vai atingir menos de 1% das pessoas, muito menos, é que não vão conseguir fazer a prova, porque não vai fazer nenhuma dessas operações. E daí, o INSS vai atrás dessa pessoa. Isso é uma humanização, é tratar o idoso com carinho, com respeito. O gov.br está no celular de todo mundo. É uma coisa fantástica isso aí. Então, o que acontece? Nós tratamos com carinho e afeição o idoso, diferente da conversa apenas que se tinha até pouco tempo atrás, vou cuidar do idoso. É muito bacana da boca para fora, mas na prática fez o quê? Quantos idosos não sabem que ele não precisa fazer prova de vida se votar esse ano? Tá? Porque está tudo informatizado, tudo interligado. Esse é o nosso governo. Você pode ver uma outra coisa que fizemos, que é muito importante até para ajudar a divulgar. Nós apresentamos um projeto, o pessoal, mais de 1 milhão de jovens devedores do FIES. Uma dívida em média, acima de 60 mil reais. Para quem não tem emprego, uma dívida impagável. O que nós fizemos? Já que é dívida impagável, conversei com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, com a economia, tudo acertado, apresentamos o projeto. Né? Qualquer multa, juros, zero. Sobra o principal. Do principal, 92% perdoado, negociar 8%. O Congresso agora mudou, parabéns ao Congresso, anistiou, não 92%, mas 99%. Então, quem já negociou a sua dívida com o FIES, tá? Junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, pode voltar na Caixa ou o Banco do Brasil, e aqueles 8% que faltava ele pagar, ele fala, não, só falta pagar 1%, e renegocia. E ele passa a ser um cidadão, sai dessas, como é que é dessas... Do crédito negativado. Deixa ser negativado, né? Ele passa a poder fazer negócios, movimentar dinheiro em banco, fazer empréstimo se quiser. Então nós salvamos. Recupera o CPF. Recupera o CPF dele, tá? O Serasa, SPC, esse negócio aí. Ele sai disso aí, com todo respeito. Ele vai pagar 1% do que devia. Então o cara que tem uma multa de 80 mil, vamos calcular aqui, 20 mil era a multa, só fora. Sobrou 60. Quanto que é 1% de 60? 600 reais. Ele vai pagar 600 reais em até 150 meses. Ele resolve esse problema. Então, nós demos liberdade. Tá bem claro. Foi mudando de nome. Lá no governo militar começou. Agora, houve uma explosão no governo do PT. Como se abrisse porta de faculdade e resolver o problema. Então, foi um negócio, um mercado. Era educação de quantidade, não de qualidade. Quantidade. Então, e mais ainda, as particulares, você nem procurava. Você não procura. Ele procura. A particular procurava você. Rita, quer fazer faculdade? Não, não quero. Não, faz. Tem uma irmã, tem uma filha, faz. Não, mas não quer fazer, faz. E daí era dinheiro para essas faculdades. E muitas vezes o jovem não queria fazer, mas ele ia na onda. Muitos desses que estão endividados não concluíram curso nenhum. Ficaram pelo meio do caminho e agora vai pagar 1%. Você está devendo 80 mil, na verdade, dá para negociar, você vai pagar só 600 reais. Presidente, o senhor falou de FIES, entrando nesse tema educação, Milton Ribeiro foi preso agora de manhã, e o senhor recebeu essa informação agora há pouco. Sim. Qual que é a avaliação? Olha só, o que eu tenho falado? O nosso governo, nós temos em cada ministério um sistema de compliance. Para você realmente, se for enganado por alguém ou quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter Controladoria Geral da União, aí sim, é um ministério meu, etc., e ajudando para elucidar o caso aí.
Agora, presidente, aproveitando que nós entramos no assunto Polícia Federal, vamos falar do Judiciário. Como é que está a relação do senhor com o STF, com o TSE, a confiança do senhor nas urnas? Como é que vai ser esse período daqui até as eleições? Quando eu falo em confiança nas urnas, né, a entrevista toda, quem está ouvindo aqui vai se preocupar apenas com isso. Nós queremos transparência, é só isso. Olha, o TSE não convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral? Convidou. As Forças Armadas contribuíram, levantaram mais de 500 vulnerabilidades, Rita, 500 vulnerabilidades, e apresentaram 9 sugestões. A gente espera que o TSE acolha todas as sugestões, que são técnicas. É só isso. Transparência, caldo de galinha, né, prudência, conselho, não faz mal a ninguém. Presidente, em entrevista à Itatiaia, o jurista Ives Gandra, ele disse que o senhor está certo, né, que é uma evolução, mas que a forma que o senhor coloca é que está meio equivocada, que a população não entende em relação à melhora, à auditagem das urnas. Ela não é auditada. Em 2014, a Aécio e Dilma disputaram o segundo turno e a Dilma ganhou. E daí o PSDB desconfiou e fez uma auditoria de uma empresa de fora do Brasil. Relatório final da auditoria: as urnas são inauditáveis. Por isso que o Barroso fala, nunca se encontrou, nunca se comprovou corrupção nas urnas, né? Então, quem está criticando não tem como provar. Ele não tem como provar também que não pode haver manipulação. É uma coisa simples. E as propostas das Forças Armadas, que têm credibilidade e foram convidadas, é para aperfeiçoar o sistema. A gente não pode terminar uma eleição entre nós dois e, se você ganhar, eu desconfiar de você, ou você desconfiar de mim porque eu ganhei. Agora, se vocês quiserem um programa para debater só isso aí, eu estou à disposição da Itatiaia. Eu acho que hoje não é o caso. É porque nós temos uma entrevista maravilhosa aqui, de alto nível, tá? Que realmente tem que prevalecer o que nós falamos aqui. Essa questão eu discuto com vocês, eu não fujo de nenhum debate. Com uma questão do Milton, lamento, tá? A imprensa vai dizer que está ligado a mim, etc. Paciência, tá? Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema. Se for culpado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não compactua com nada disso. Agora, eu não sei qual a profundidade dessa investigação. No meu entender, não é aquela orgânica, porque nós temos os compliance nos ministérios, que qualquer contrato, qualquer negócio, não passa. Igual tentaram na CPI falar que eu queria comprar 400 milhões de doses da Covaxin. Pô, não comprei nenhuma dose, não gastei um centavo. Se tivesse comprado, não seria eu, quem compra é o Ministério. Eu não tenho como saber o que 23 ministérios compram. Se for para o Ministério da Justiça, por exemplo, né, tem uma comunidade carcerária vinculada ali. Na própria educação aqui você tem aí dezenas de universidades. É um mundo. Por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde diário, são 500 milhões de reais. Nem o ministro tem como controlar tudo isso aí. Logicamente que ele está atrás. Tem os compliance nossos. Se acontecer alguma coisa, vamos para cima. Lamento, gostaria que não tivesse acontecido nada disso, mas se a PF prendeu, tem um motivo. Tem um motivo. E o ex-ministro vai se explicar. Nós afastamos o ministro na hora que tinha que afastar, quando pintaram a denúncia, até para ele poder ter mais liberdade para se defender. Tá? Não tenho mais informações, a não ser que agora há pouco uma sessão passou que foi detido o ex-ministro Milton. Presidente, como é que está a expectativa do senhor para o cenário eleitoral? O senhor acha que fica polarizado assim mesmo? Como é que vai ser? Olha, uma coisa que a gente não entende, né? Você vê, o ex-presidente, informação essa semana, estava no hotel, eu não sei onde. Ele toma café no quarto. Ele sequer toma café lá junto com os demais hóspedes. Ele não sai na rua para absolutamente nada. Nem na área, não teve maior apoio no passado, ele não vai, a não ser falar para um público no local fechado. Como é que ele pode ter 45% da intenção de voto? Como é que eu posso ter 30% e 45%? Se eu vou em qualquer lugar, sou bem tratado, sou bem recebido. Agora você pode ver. Qual é a proposta dele? Aborto. Valorizar o MST. Desarmar a população de bem. Voltar a fazer empréstimos para países ditadores, que diz que isso é investimento. Vai colocar os padres e pastores nos seus locais. Vai demitir todos os militares que estão em cargo de missão por aqui. Tá? Vai resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja. Né? Acabar com o teto. Ele falou também a questão agora, por que ele falou
né? Certas coisas que a gente erra, quem não erra, né? Ou momentos tristes que a gente passou no passado. Mas acontece, né? Agora, ele falou que negociou com o presidente Fernando Henrique, com o ministro da Justiça, Renan Calheiros, a libertação de 10 sequestradores, que eram meninos. Ô, Rita, alguém bater a tua carteira, isso é um crime, tá? Mas o bater a carteira, o cara não planeja. Ele está na rua ali, quando vê alguém dando mole, vai lá e pega, tá? É um cara que planejou. Mas um sequestro, você vê quem você vai sequestrar, qual o poder aquisitivo, onde será o cativeiro, como serão as negociações. E esse grupo de 10 pessoas, 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro, planejaram o sequestro da Abílio Diniz. O Abílio Diniz mesmo disse, né, quando ele foi solto, que ele respirava por um cano. Ele tinha que subir, ficava de coca e puxando o ar por um cano. Ele ia morrer sufocado. Então, o Lula, ao se gabar, dizendo que botou em liberdade meninos que estavam ameaçados de morrer por greve de fome, não se esqueça de uma coisa. Há pouco tempo em Cuba, me fugiu o nome aqui também, 2 cubanos entraram em greve de fome contra o regime de Fidel Castro na época. E o Lula falou que não é justo alguém entrar em greve de fome, apelando para direitos humanos, para conseguir a liberdade. Olha o contraponto dessas pessoas o tempo todo. Você pode ver, agora tem mais um fato novo aí. Aquele terrorista Cesare Battisti, que havia executado 4 pessoas na Itália, entre elas 2 policiais, fez uma carta, agora mandou, estar publicada no jornal Folha de São Paulo, ele criticando o Lula, dizendo que o Lula foi o responsável, né, por eu ser presidente e ele está preso na Itália. Sim, eu sou responsável, eu acabei com a harmonia entre eles. Tá? É um tratamento completamente diferente. Quando eu ganhei no segundo turno na presidência, tá? O que o Battisti fez? Que ele estava numa boa no Brasil desde dezembro de 2010, como um cidadão outro qualquer, né? Um exilado político. Ele fugiu para a Bolívia, foi pego lá e depois foi para a Itália. E chegando na Itália, ele confessou os 4 crimes dele. Tá? Então, essas histórias, essas questões aqui, o pessoal tem que botar na mesa. Por exemplo, o atual presidente eleito lá da Colômbia, tá? Ele declarou que vai botar na rua os meninos, o mesmo linguajar do Lula. E lá, a Colômbia é um país conhecido pelo narcotráfico. Lá tem as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vive do tráfico, da cocaína. Aqui, o recado que o Lula está dando é para os traficantes aqui, olha, vou botar vocês na rua. Afinal de contas, me botaram na rua. Condenado em 3 instâncias, por mais de 10 juízes. Colocaram na rua porque você não devia ser jogado em Curitiba, tinha que ser em São Paulo ou Brasil. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa, Rita. Está lá você vê um casal na tua rua, lá 30 anos morando junto. De repente, ele mata a mulher. Daí é preso. É preso por ter matado a esposa. Bem, 2 anos depois descobre que ele não matou a esposa, ele matou a companheira e bota ela na rua. É exatamente isso. É o caso do Lula, foi condenado em primeira instância. Duvidou do Sérgio Moro? Tudo bem, cada um pode ter um direito de duvidar, que é bem entender. Mas foi para o Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul, veio para o STJ, tudo por unanimidade. Tá? Esse é o retrato que a gente tem aqui do que está acontecendo atualmente na política nacional, que o pessoal tem que se ligar. Está achando que vai botar pessoas com esse comportamento de abortista, de família... qualquer ajuntamento de pessoas, não homem, mulher, como está na Constituição, não sou eu que estou dizendo, sei que está na nossa Constituição, você vai resolver o problema. Olha o Lula, no governo Lula, tentou aprovar o PLC 122, o que é esse projeto de lei? Botava na cadeia o padre, um pastor que, porventura, se negasse a realizar um casamento entre 2 homens e 2 mulheres. O padre e o pastor seguem uma Bíblia, e a Bíblia está escrito homem e mulher, e ele quer casar, case, vai ser feliz, é até permitido... Hoje, o casamento, entre aspas, né, que é a união estável entre 2 homens e 2 mulheres. Ninguém está reclamando disso aí, vai ser feliz. Mas você botar até 3 anos na cadeia um padre ou pastor que não quis fazer o casamento de 2 homens e 2 mulheres, é o fim do mundo. Olha o PNDH3, também era 2009, do Lula. É um decreto, é um Programa Nacional de Direitos Humanos, tinha 180 itens. O item mais importante: desconstrução da heteronormatividade. É ensinar para a criancinha na escola que papai e mamãe estão errados. É qualquer 2 pessoas. Não interessa, são 2 homens ou 2 mulheres. A gente não pode fazer com as crianças. Olha a ideologia de gênero. Eu quero que a minha filha de 11 anos siga a vida normal dela. Se lá na frente ela resolver se juntar com uma mulher, isso
é coisa dela, não é coisa minha. Agora, você ensinar na escola isso, aí está errado. Que a escola é um local que a criança vai e fica refém de um professor ou professora. A grande maioria são boas pessoas, mas uma minoria quer o tempo todo perverter, bagunçar com a família. O que eles ganham com isso? O que é uma família desajustada? É uma família cara para o Estado, é uma família problemática, é uma família que não vive feliz. Tá? Eu estou falando de desajustada quando entra um problema aos outros. Não estou dizendo que 2 homens não sejam uma família desajustada. Vá cuidar da tua vida, mas que não imponha isso de forma obrigatória na escola. É isso. Presidente, falando de eleições, queria saber como é que está a montagem do palanque do senhor em Minas Gerais. Eu tenho conversado com o Zema, eu acho ele um muito bom governador. Só tenho boas notícias dele. Eu já falei que, Zema, você é uma pessoa que merece continuar. Sei que meu partido tem um candidato no momento, né, o Carlos Viana. O Carlos Viana é uma pessoa bastante afável também, compreensiva, que é o melhor de Minas. Se ele achar que não tem como decolar, talvez ele saia, tá? Mas eu falei para o Carlos Viana, que eu não quero interferir na eleição para presidente, né, para governador em Minas Gerais, porque são 2 bons candidatos, tá? É só isso. E o Zema, por exemplo, está apoiando lá um candidato a presidente dele, tá? É um direito dele, sem problema. E vamos tocar o barco. Minas Gerais, no meu entender, está indo muito bem com o Zema, e no meu entender, o povo que decide, né? E não posso falar em política aqui, nem pender para um lado para outro, mas se eu fosse mineiro, eu votaria no Zema ou no Carlos Viana. Hoje em dia, como começou muito tarde o Viana, é difícil ele realmente ir para um segundo turno. Presidente, questões que são caras, muito importantes para Minas. Toda vez que nós estamos com o senhor, nós perguntamos sobre isso. BR-381, há anos aguardando o final da privatização. Metrô de Belo Horizonte, aguardando a licitação para privatização. Como é que estão essas questões? Vamos lá, a duplicação, nós já duplicamos 381, 50 quilômetros, duplicado. É uma rodovia que tem muita obra de arte, não é? Você pega, às vezes, uma planície, mais tranquilo tu fazer. Quando tu pega muita obra, já tem que fazer túnel, muita ponte, é caro. E quando você fala em privatizar, né, entra o pedágio. Quem é que vai gastar uma fortuna numa rodovia com pedágio que não compensa pelo fluxo de carro? Então, tudo isso é levado em conta para não ficar intransitável pelo preço do pedágio. Você pode ver, todas as novas licitações que estão fazendo de rodovias, como São Paulo, baixou em torno de 25% o valor do pedágio, e nós zeramos o pedágio para motocicleta. Tá? Daí você vai, por exemplo, para metrô. Tá? O metrô também vem de desinvestimento, né? Venda de ativo nosso, que em vez de ir para o Tesouro, é legal isso aí, tem uma prova do TCU, vai para fazer obra. Se não me engano, são 2 bilhões e pouco, um desinvestimento que tem em Minas Gerais, mas isso não é de uma hora para outra, e vamos fazer o metrô de Minas. Eu acho que a licitação será no corrente ano ainda. Agora a gente volta para os empréstimos. Quero perguntar para mim, capital da Venezuela, Caracas, lá tem metrô. Quem fez? O Brasil que fez, dinheiro do BNDES. Tá? Então o Lula emprestou dinheiro que o Maduro não vai pagar. Alguém tem dúvida? Não vai pagar. Tem um excelente metrô lá em Caracas e não tem em BH. Tá? Se ele tivesse arranjado esse dinheiro para BH, a gente sabe porque não arranjou. Não quero falar aqui porque eu não quero problema. Mas pode falar, presidente. Não. Você pode, eu respondo depois. Né? Ali, no meu entender, tinha outros interesses, né? Que não sei quais são, né? Lá com o amigo Hugo Chávez, lá atrás, né, que depois morreu. E o Hugo Chávez morreu. Foi tratado da melhor medicina do mundo, né? Foi lá para Cuba, morreu lá. Tá certo? Você vê, médicos cubanos. Agora tem uma proposta aí, do rascunho de proposta, que a TV CNN divulgou, vou falar a fonte, né, divulgou, que com o Lula é a volta dos mais médicos cubanos. Aqui, não é que eu quero, tem um médico de plantão aqui, tem uma enfermeira de plantão. É a vida do presidente. Alguém pode falar, pô, mordomia. Pessoal, eu não dou bola para isso, né? Mas aqui, isso aí é regulamentar. Agora, se fosse o médico cubano tão bom assim, no governo Dilma, ela teria um médico cubano aqui dentro, e não um médico brasileiro. E quem é um médico cubano? O que aconteceu com os cubanos, eram mais ou menos 12 mil, quando eu ganhei a eleição, Rita? Eles saíram do Brasil. Eu não precisei acabar com o programa. Fizeram fila em aeroportos, saíram do Brasil. Porque o que eu queria fazer? Seria mais ou menos o seguinte: chamar o médico, por favor. Bezetacil, oral, endovenosa ou intramuscular. Se eu,
que não sou médico, sei, eu tenho obrigação de saber isso. E fazer umas perguntas básicas. Muitos desses, talvez a maioria, são militantes, não tem tem vagas noção de medicina. Não foi feito, Rita, nenhum teste para eles vir para cá. Eu queria botar um Revalida Light, né? O nome está errado, desculpa os médicos aí, está errado. Porque eu não tinha poder, por mim não viria, tá? O Revalida Light, nem isso nós conseguimos. Eu apertei uma emenda, a MP naquela época, para que ele recebesse seu salário no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Passou a pagar diretamente a OPAS, pagando para eles, onde 80% da grana ia para Cuba. E o ministro da Saúde, na época, deu uma declaração, falando o seguinte: o cubano que porventura pedir asilo vai ser extraditado. Olha o que aconteceu com os boxeadores cubanos que foram, pediram asilo para o Brasil. O que o Lula fez? Deportou, mandou embora para Cuba, depois fugiram, um foi para a Alemanha, para os Estados Unidos, cuidaram da sua vida. Mas isso é um trabalho escravo. Tem ações fora do Brasil, dos Estados Unidos, contra o Brasil nessas questões. E eles estão tendo sucesso lá fora nas instâncias preliminares. Trabalho escravo, do dinheiro ficava com eles. Aqui, por exemplo, você é médica e trabalhava lá numa cidade lá do interior de Minas. Se tivesse uma cidade pequena, tivesse uma festa de aniversário de alguém lá, você não podia ir. Você não podia ir na festa de casamento, tinha que ficar dentro de casa. Era trabalho, casa. E tinha aquele cara que tomava conta. E a punição não era só para você, Rita, era para a tua família em Cuba. É esse regime cubano, sempre apoiado por Lula, por Dilma, por Zé Dirceu, que alguns acham que esse regime vindo para cá vai resolver a vida deles. Ele vai pagar a gasolina R$3 o litro, vai encher o carrinho de feira dele com auxílio emergencial. Não é assim. Não é fácil a vida em lugar nenhum no mundo. Nós fazemos o possível, que os números da economia têm demonstrando como nós estamos agindo. E outra, respeitando a família, a liberdade de expressão, defendendo a liberdade de forma ampla, como alguns querem tirar a nossa liberdade, Rita. O outro cara fala o tempo todo que quer controlar a mídia no Brasil, não é só a social, vocês também. Daí pergunta para ele, a imagem, como é que vai ser o controle? O povo vai fazer. Ué, qual o controle do povo? Quase aprovaram a urgência de um projeto para regulamentar a questão de fake news. O que é fake news? O que é mentira? Se você, por exemplo, a rádio, começar a divulgar notícias erradas, o cara vai buscar outra rádio para ouvir, não vai ficar ouvindo vocês. Então você tem que ter um compromisso com a verdade para você conseguir cada vez mais pessoas para ouvir a rádio Itatiaia, como é atualmente, até mais, tá? Para você ganhar simpatia de patrocinadores. Então lá, tá lá o Pão de Açúcar vai anunciar você, a Volkswagen, não sei quem, as empresas vão anunciar você. E vai ser, obviamente, uma empresa lucrativa. Você vai ampliar, não vai ser só para Minas, vai ser agora também, vamos pegar aqui, ampliar, vamos lá para o Centro-Oeste. É assim que se faz, não controlando, como o cara quer. Eu queria voltar aí para a imagem do Brasil no cenário internacional. O Brasil hoje é tido como estratégico para o mundo, em termos de sustentabilidade, porque nós temos os grãos, nós temos a nossa safra, nós temos o agro, nós temos a Amazônia, energia alternativa. Como é que o senhor está enxergando a imagem do Brasil e daqui para frente? O senhor bateu um papinho aí com o Biden, né? Com o Biden, com o Putin. É uma relação aí excepcional. Diferente do que alguns pregam por aí. Está isolado no mundo. Por exemplo, eu sempre falo para os ministros que nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas. Começou o negócio de Covid. Problema para lá, problema para cá, inflação. E vi que fertilizante. Tá? Havia uma possibilidade de uma guerra. Havia a possibilidade na época, em fevereiro, da Rússia com a Ucrânia. Eu resolvi em dezembro, vamos para a Rússia. Acertamos. Fui. Muito protesto. Né? Parte da mídia, né? Até gente de fora do Brasil, oficialmente, perguntando aqui, discretamente, para o Itamaraty, olha, por que isso? Fui, conversei com o Putin, uma conversa de 3 horas, onde muita coisa foi colocada na mesa, até costumo dizer, né? Ali eu posso falar 10% que eu tratei com ele, que é questão de palavras, estratégia. Né? Uma das coisas, talvez a mais importante, que é o Brasil, fornecimento de fertilizante. Não poderíamos ver interrompido esse fluxo de fertilizante. E tudo que fiz com o Putin, logo depois eclodiu a guerra e ele cumpriu. Há 10 dias aproximadamente chegaram 26 navios de fertilizante nos portos do Brasil. E temos até meados do ano que vem garantido fertilizante para o nosso
para o nosso agronegócio. Agora, o que é importante, Rita? Há 2 meses esteve aqui conversando comigo a presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, uma senhora. Tá? Ela veio pedir para mim que o Brasil exporte mais. Fala, nós estamos no limite, nós não temos reserva de alimentos em silos, por aí não temos. Tá? Falei para ela, olha, se puder colaborar conosco, né? Que não suba tanto, que está aumentando de preço fertilizante, tá? Que as cadeias de fornecimento não seja apenas para o Brasil mantido, para outros países também. Bem, e ela saiu dali e deu uma declaração na Europa. Ela falou que sem o Brasil o mundo passa fome. Então o Brasil tem uma posição estratégica no agronegócio. Terminamos agora uma turnê, foi o Almirante Rocha, encarregado de uma equipe nossa, no avião KC-390, que isso a gente ajuda a mostrar esse produto da Embraer para vender lá fora. Vários países querem comprar o KC-390 em substituição ao antigo avião de cargueiro, que é o Hércules C-130. Tá? Por que o mundo está interessado na gente? É segurança alimentar. Tem certas coisas, você não pode ser dependente de um fornecedor apenas. Então, o mundo árabe, por exemplo, tá? Eles têm agricultura? Não tem. Tá? São carentes nisso, são dependentes de importação de alimentos. Ele não quer importar só de um ou outro país, ele quer diversificar. E o Brasil é um país, pela sua localização geográfica, né? Ali numa região fantástica, né? Que tem um potencial de produzir mais sem entrar na Amazônia. Eles querem fazer contrato conosco. Outra coisa que eles têm confiança em nós são os contratos. Nós cumprimos os contratos. Mesmo o contrato errado lá atrás, de tenta renegociar, não é possível, mantém, com prejuízo. Então, é a segurança jurídica que tem conosco. Então, o mundo todo está interessado na gente. Até há pouco tempo, você via alguns países da Europa, né? Vários, até o americano, pancada aqui na questão da Amazônia. Bem, com essa guerra, além da questão do petróleo, teve que a Ucrânia está exportando metade do que produz. A Ucrânia produz, entre outras coisas, trigo em abundância. Tá? É quase que nós produzimos aqui. O milho você vai para a avicultura, a suinocultura, vai para um montão de lugar. Então, você aumenta o preço disso, você aumenta o preço dos ovos, aumenta da carne de galinha, etc. Né? Então, o que aconteceu nessa história toda? A Europa, muitos países têm uma legislação ambiental, por exemplo, 20% da tua propriedade, que é voltada à agricultura, tem que ter um descanso de 1 ano. Então, sempre você deixa 20% da tua terra e planta 80% nos outros. Acabaram com isso. Que vai faltar comida. Há uma projeção de o mundo começar a passar fome nos próximos meses. Essa crise vai se abater no mundo. Nós estamos livres disso, que temos aqui a nossa segurança alimentar. Você voa, por exemplo, que eu voo muito agora, porque eu sou presidente, eu não voava quando era deputado. Tá? Eu sei acho 2 vezes no Brasil quando foi deputado. Você voa à Europa e voa pela parte, os estados que eu voei nos Estados Unidos, você olha para baixo, quando você vê um rio, você não vê mata ciliar. Você procura uma mancha verde e não acha como vê no Brasil. Você pode ver as manchas verdes no Brasil, que é no Código Florestal, na região amazônica, se você tem uma fazenda de 100 hectares, 80 hectares, 80% você não pode fazer nada daquilo. E está certo. Você vai mais para a região sudeste agora e sul, essa mancha é de 20%. Lá é 0%. E fica o tempo todo criticando a gente. Pegou fogo na Amazônia. Pega fogo na Amazônia, pega na periferia. Pega num lugar ou outro, pega. Lamento. Agora, tem ano, quase todo ano, pega fogo na Califórnia toda. Ninguém fala nada. Nós não queremos fogo no Brasil. Agora, nós tínhamos como resolver isso, estamos tentando com o parlamento, não tive sucesso nos primeiros 2 anos, dado a ligação do ex-presidente da Câmara com a esquerda, que chama-se regularização fundiária. Ou seja, um satélite nosso que nós temos agora, você tem como identificar o foco de calor. Identificou o foco de calor aqui, você sabe o CPF do dono daquela propriedade. Então você vai saber se aquele foco de calor é permitido ou não. Pode ser uma fogueira de São João, pode ser uma área que ele tocou fogo, foi um ribeirinho que tocou fogo, por exemplo, ele não está titularizado, tudo bem. Uma ribeirinho tocou fogo, ele toca fogo todo ano ali. Então é uma pressão enorme em cima do Brasil, no meu e governos anteriores também, porque é uma briga pelo agronegócio. Você pode ver, há poucos dias o Lula falou que comigo o desmatamento vai ser 0. Depois se encontra esses 2 que, infelizmente, morreram lá na região amazônica. Mas você pega os 3 primeiros anos do Lula e pega os 3 primeiros pega dados aqui do INPE, no governo dele,
foi desmatado o dobro do que do meu governo. Então é muito fácil fazer discurso para coisa. O duro é a verdade. E eu sou sempre aberto à verdade, mesmo quando os números desfavorecem o governo. Agora, quando tu é candidato, como ele sempre foi, sempre disse. Você lembra do Lula há pouco tempo atrás? Que ele falando, andava na Europa e falei com o Jaime Lerner, estava comigo, para os europeus. O mundo tem 25 milhões de crianças na rua e o pessoal aplaudia. Pô, é um cara que tem esse tipo de comportamento, que mente o tempo todo, como se fosse um jovem namorado. Eu sei que está com uma jovem esposa lá, tá? Tudo bem. Isso aí é questão particular dele. Mas como se fosse uma criança sem responsabilidade. Não é fácil você administrar uma prefeitura no Brasil. Deve ter prefeitos ouvindo aí. Não é fácil administrar uma prefeitura. Um Estado é dificílimo. Imagine o Estado do tamanho de Minas Gerais. Parabéns ao Zema, tá? Que só tem boas notícias como administra o seu Estado. Agora imagine o Brasil. Tá? O Brasil, só fim de ano. Chuva em excesso sul da Bahia, norte de Minas, Petrópolis, o ano passado, retrasado, no Acre, Santa Catarina. Eu não tenho folga, não estou reclamando. A gente vai, faz um sobrevoo, leva os ministros. O que é possível no primeiro momento, sempre vai a Caixa Econômica, liberar fundo de garantia. Quem tem, libera. Né? Libera o DENIT via Ministério da Infraestrutura para desobstruir vias de acesso. Tá? Vai o ministro da Saúde, emergencialmente medicamento, o que pode advir daquele alagamento, pode ter leptopirose, outra coisa qualquer. A gente faz isso daí. Há alguns recursos para o pessoal reconstruir a sua residência. A gente faz esse papel nosso. É um país enorme, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde tudo quanto é canto tem brasileiro morando. Tá? Agora, estou reclamando? Não. É o papel meu, eu vim candidato, eu não fui obrigado a ser candidato, não fui colocado na marra aqui, então eu tenho que fazer a minha parte. Agora, a gente pede pessoal, poxa, um pouco de paciência, entendimento do que está acontecendo. Até uso uma passagem bíblica para mostrar muita coisa, né? Tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu tenho que conhecer as coisas. Está cara a gasolina? Por favor, procura saber por quê. Quanto é que está em Portugal? Quanto é que está nos Estados Unidos? Pode diminuir aqui? Pode, estou fazendo o possível. Mas dá para entender os lobbies que existem em cima disso. Lobby dos setores, né, que agem no combustível, desde a extração, né, transporte, refino, transporte de novo, revendedor, até chegar a você. Quem é que está ganhando muito em cima disso? É o governador que está ganhando muito? É o presidente? Os tanqueiros estão cobrando preço justo? Os donos de posto estão tendo um preço justo no combustível ou não? O que nós pretendemos fazer? Essa semana, vou ter que baixar um decreto para que cada posto de combustível bote lá quanto custa a gasolina na refinaria e quanto custa o álcool na destilaria. Vai ter esse decreto? Vai ter esse decreto essa semana, tá? Então, o que acontece? O que a gente quer com esse? Eu estou chegando no posto de gasolina e vai falar assim, ó, a gasolina Petrobras está R$4, por que está 8? Mas a refinaria, por exemplo, Rio de Janeiro, que eu conheço lá. Você está na Barra da Tijuca, por exemplo, tem uma casa lá. Em linha reta fica mais ou menos 30 quilômetros de Caxias. 30, 40 quilômetros de Caxias, linha reta. Pô, se está R$4 lá, por que está 8 no posto? Você vai saber, olha, está 8 por quê? Quem é que está cobrando muito? É o governador? É o presidente? É a transportadora, né, os tanqueiros? Ou é o dono do posto? Quando eu era garoto, eu não vou perguntar a tua idade, eu estou com 67. Eu lembro que eu olhava no rótulo do fermento Flashman, por exemplo. Estava lá, preço de fábrica, preço máximo ao consumidor. Devo voltar a isso? Não sei. Isso seria quase um tabelamento de forma indireta. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você podia botar o preço de fábrica. Isso posso levar lá para o Paulo Guedes, para esse ali. A gente bota no rótulo lá, né? É o preço de fábrica. Quem sabe? Presidente, nós temos mais 2 minutinhos, então vou Tudo fazer isso? 2 perguntas rapidinho. Primeiro, o senhor confrontou vários pontos colocados pelo principal adversário do senhor. Vocês vão se encontrar nos debates? O senhor vai aos debates? Não quero falar nesse link não, porque se eu agir de forma contrária, vai falar que eu... eu nunca vi, no primeiro turno, o presidente debater. Porque todo mundo serra fogo em cima dele. E é uma baixaria o negócio. Tá? Eu espero que haja segundo turno. Espero que haja segundo turno. Se não houver, porque as ruas dizem que o data povo que eu ganhei. Tá? Mas se tiver segundo turno, a gente vai. Tá? Eu posso até ir no primeiro turno. Eu posso até ir. Agora, eu sei que o senhor não está com a agenda certinha aí em mãos, mas várias pessoas estão perguntando isso no WhatsApp. O senhor deve ir quantas vezes a Minas Gerais nos próximos meses? Sabe aonde vai? Não tenho a menor ideia. Semana passada eu tive em Natal,
eu tive em Belém e em Manaus. Eu sei que sábado agora vai estar em Florianópolis. Quinta e sexta eu vou estar no Nordeste. Vou estar em Caruaru e Campina Grande. Onde mais? E João Pessoa também, nas Paraíba. Tá? Em Juiz de Fora o senhor vai na campanha? Olha, eu tô devendo mais da Juiz de Fora. Eu renasci. O pessoal sempre tem, né? Tenho mais lembrança. Não, eu nunca vi uma praça no dia 6 de setembro de 2018 tão cheia na minha vida, a Praça Halford. Quando eu parei, eu olhei lá, meu Deus, eu perguntei, quem sou eu? Estava uma multidão lá, não sei, 30, 40, 50 mil pessoas, não sei. E aconteceu aquilo. Se você perguntar para os médicos de Juiz de Fora, eu devo minha vida a eles, devo a Santa Casa de Juiz de Fora, e perguntar para os médicos lá de São Paulo, do AIS, que me atenderam, eles falam mais ou menos o seguinte: cada 100 caras de uma facada como essa, um sobrevive. Que ela entrou onde tinha que entrar, passando, raspando a mesentéria, lambeu o fígado, estômago, eu perdi 10 centímetros do intestino, tá? E foi um negócio, eu lembro que cheguei no hospital, e alguém falou, tem que operar, corta. E eu paguei. Eu acordei no dia seguinte, me falaram que eu acordei durante a noite, lógico que eu não lembro, que eu falei coisa, entrando no avião UTI indo para São Paulo. Então eu devo a Deus a minha vida, aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. Sei que nós temos que brigar para fazer muito pelas Santas Casas, que merece. Tem até o deputado Toninho, lá de Minas Gerais, sempre fala comigo, está no lugar do pai dele, que é meu vizinho lá, o Toninho, um abraço, Toninho. Ele, inclusive, manda todo dia uma mensagem do padre, meu Deus do céu, Alex Nogueira, que eu ouço a mensagem dele todo dia, tá certo? E as Santas Casas estão com problemas. Ajudamos muita coisa, diminuiu muito a taxa de juros que eu pagava de empréstimo, dado a ação da Caixa Federal, mas as Santas Casas prestam um trabalho para milhões de pessoas pelo Brasil. Agora, eu tenho um limite, Toninho, eu tenho um limite. Nós temos eu tenho um teto de gasto, que isso aí, mais cedo ou mais tarde, tem que ser visto. Não justifica a gente ter um excesso de arrecadação de 300 bilhões no ano passado e não poder usar em nada em proveito da própria população, apesar de o governo ter diminuído impostos. Então, Toninho de Minas Gerais, que sempre manda zap para mim, obrigado, sei que você tem razão, vamos fazer o possível, mas, por favor, temos um teto de gasto. Paguei missão essa semana, até ouvindo aí o Toninho. O nosso pessoal deve ter conversado com o Queiroga esses dias, que pode remanejar alguma coisa lá do Ministério, que tem um orçamento de 500 milhões diário, para dar alguma coisa para a Santa Casa. 2, 3 bilhões para a Santa Casa, para o Ministério é pouco. Mas quando você tira de algum lugar, vem reclamação, tirou daqui por quê? Tá? Vamos ver se a gente consegue espremer algum lugar e dar para a Santa Casa, isso aí para a gente, além do reconhecimento, né, atender melhor a população. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Dona Edilene, olhei para o lado, é você mesmo. Sou eu mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês aí. Presidente, 3 anos depois, com muita satisfação de estar aqui e vendo essa luta, né? Porque esses 3 anos não foram 3 anos fáceis, foram 3 anos... Tivemos pandemia, uma das maiores crises hidrológicas do Brasil. 90 anos tinha uma seca como a anterior. Tivemos geada no sul e parte do centro-oeste. Essa guerra lá fora está sendo mortal para o mundo todo. Mas é isso, parabéns pelo trabalho aí, árduo, e muito obrigada mais uma vez. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Kátia e Eustáquio, nós entrevistamos ao vivo, uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro aqui do Palácio da Alvorada. Agora é com vocês dois. Um abraço, Edilene Lopes, um abraço, Rita Mundim, um abraço ao presidente Jair Bolsonaro.